Boa tarde, galera. Vou fazer aí mais um vídeo de correção de atividade, dessa vez da aula 15, aula de sistemas aí, tá como sistemas 3 e 4, mas retoma um pouquinho de determinantes, né? E fala um pouquinho de sistemas básicos aí de equação. Bom, vamos lá. Algumas perguntinhas simples, né? Ele pergunta aí assim, em qual tipo de matriz é possível calcular o determinante? Possível. A gente fala que ele só pode calcular determinante, a gente só consegue calcular determinante quando o número de linhas é igual ao de colunas, né? Então, seja 2 por 2, ou seja uma matriz 3 por 3, né? Tem que ter aí a mesma quantidade de linha e coluna. Quando a matriz tem essa característica, a gente chama ela de matriz quadrada, até porque ela fica mais quadradinha mesmo, tá vendo? Se é uma matriz que tem várias linhas e poucas colunas, ela não fica muito quadradinha, ela fica, né, mais retangular aí. Até visualmente dá para perceber isso. Mas é isso, determinante, a gente só consegue calcular, só é possível quando a matriz é quadrada. O que quer dizer isso? Mesmo número de linhas e colunas. Beleza? Vamos lá. Tem um pouquinho também, né, da retomada aí das leis de formação. Então, como é que a gente escreve a matriz com a lei de formação? Então, primeira coisa, ó, vamos escrever a matriz base. A gente precisa gravar aí essa questão da matriz base. Ó, o que a gente fala como matriz base? A gente tem que ver o tamanho. Então, é uma matriz 2 por 2. Então, primeira coisa, eu já vejo o tamanho. É uma matriz 2 por 2, ou seja, tem duas linhas e duas colunas. A gente colocou aqui matriz A, maiúscula para o nome da matriz, então os elementos ficam com A minúsculo. Então, ó, é uma matrizinha assim, ó. Duas linhas, duas colunas. Beleza? Bem tranquilo. Aí a gente vai ver as nomenclaturas, ó. Esse primeiro elemento, ele tá na primeira linha e na primeira coluna. Primeira linha porque tá em cima, primeira coluna porque é a primeira aqui da esquerda, certo? Aí o segundo elemento aqui, ele continua em cima, então ele ainda tá na primeira linha, só que aqui ele tá na segunda coluna. Esse aqui de baixo, ele já está na segunda linha, porque já está embaixo, mas ainda está na primeira coluna, porque está na primeirinha aí. E o último é o 2, 2, segunda linha, segunda coluna. Lembra que sempre esse último tem que bater com o tamanho da matriz. Então tá aí, bonitinho, certo? Aí, ó, o que a gente vai fazer aí? A gente vai aplicar a lei de formação. Essa é a lei de formação. Então eu tenho como lei de formação 3 vezes o I menos o J. Tá? Eu vou até fazer um por um aqui, ó. Então, vamos colocar um por um. Vou colocar aqui a primeira possibilidade, ó, o primeiro elemento. O que é esse I e J? I é a linha e J a coluna. I é o primeiro número e J é o segundo. Então, no caso do primeiro elemento lá, né, 1 e 1. Então, 3 vezes 1 menos 1. Ó, 3 vezes 1 dá 3, menos 1 dá 2. Esse daqui, ó, é o primeiro elemento que eu fiz, ó. Por isso que eu coloquei 1 e 1. Ó, vou fazer o segundo elemento, ó. O segundo elemento não é 1 e 2? Então vai ser 3 vezes 1, só que aqui no lugar do J é 2, menos 2. Então faz a conta, ó. 3 vezes 1, 3, menos 2, dá só 1. Ó, fazer o terceiro, esse aqui, ó. 2 e 1, não é 2 e 1? Então vai ficar agora 3 vezes 2, porque o I é 2, tá primeiro, menos 1. Aí faz a conta, 3 vezes 2 dá 6, menos 1 dá 5. E o último aí, ó, que é o 2, 2, vamos ver como é que fica. 3 vezes 2, menos 2. 3 vezes 2 é 6, menos 2 é 4. Pronto, ó, você tem todos os elementos da sua matriz aí. Então, a sua matriz A já calculada usando a lei de formação. Aí você vai só seguir as posições, né? O 2, lembra que o 2 era o primeirinho que a gente calculou aqui. O 1 foi o que a gente calculou com os elementos de cima ali. Aí veio o 5 e o 4. Só colocar na ordem, sair para o abraço. Ó, o tamanho da matriz é 2 por 2. Belezinha? É isso, ó, gente. Lei de formação é isso aí. Monta a matriz base. Às vezes a gente fica com preguiça e tenta fazer direto aí,
sem fazer esse passo aqui, sem montar essa matrizinha base. Aí fica muito difícil. Monta a matriz base aí de acordo com o tamanho, escreve a lei de formação, que está pronta aqui, vai trocando e fazendo a continha. Faz um por um, depois encaixa na matriz de volta os resultados e pronto, você tem a sua matriz resultado aí. Beleza? Vamos para o próximo. A mesma coisa. Outra matriz igual. Então, ó, matriz B, vou montar a base. Já sei que ela é 2 por 2. Então, ó, B1, 1, B1, 2. Aqui embaixo eu tenho B2, 1 e B2, 2. De novo, para quem ainda não entendeu, da onde saiu esse 11, 12 aí, o que é isso aí? De novo, ó, isso aqui é a colocação do elemento. Ó. Esse elemento como um todo, ele está na primeira linha, ó, ele está na linha de cima. Aqui a gente chama de linhas, primeira linha. Aqui embaixo vai ser a segunda linha. Tá vendo? E a linha é representada pelo primeiro número. Então, ó, tudo que está na primeira linha aqui em cima, o primeiro número é 1, que está na primeira linha. Tudo que está na linha de baixo, está na segunda linha, então a primeiro número é a linha. Segunda linha, número 2. E aí a mesma coisa serve para cá. Ó. De pé aqui é a primeira coluna e aqui do lado a segunda coluna. Então, tudo que está nessa coluna, o segundo número vai ser 1. Ó, 1 e 1, que está na primeira coluna. Tudo que está nessa coluna vai ser 2. O último número aqui que representa a coluna. Então, 2. Então, só lembrar, ó, quando você tem esse 2, 2, quer dizer que é linha, coluna. Beleza? Depois que você gravar esses detalhes aí, fica fácil. Então, eu vou escrever a lei de formação de novo. Ó. A lei de formação é 4 vezes o primeiro, 4 vezes o I, mais 2 vezes o segundo, que é o J. Ah, mas não estava entre parênteses. Eu coloco entre parênteses agora aqui, só para eu lembrar onde eu tenho que colocar cada um. Tá? Mas não é importante, não precisa pôr o parênteses se não quiser. Então, ó, vou fazer o primeirinho aqui, ó. Vamos fazer o primeiro. Ah, deixa eu lembrar aqui que eu usei mudando de cor, né? Vamos vou escrever com uma cor diferente aí, vamos ver se fica mais fácil para entender, para não misturar com o vermelho. Ó, vamos calcular o primeiro. Então, ó, o primeiro é 4 vezes 1 mais 2 vezes 1 também. Ah, por que é 1 e 1? Porque lá, 1 e 1, substitui aqui, ó, 1 e 1. Lembra aqui, ó, o que vocês erram nesses aqui é de fazer primeiro, fazer na ordem, não pode, ó. Lembra que tem que fazer primeiro a multiplicação, 4 vezes 1 dá 4. A outra multiplicação, 2 vezes 1 dá 2. 4 mais 2 dá 6. Beleza? Vamos ver, ó. Vou fazer o segundo. Então, um segundinho aqui, ó. Vou fazer um de cada cor para vocês poderem identificar. Aqui é 4 vezes o primeiro é 1, mais 2 vezes o segundo agora é 2. Eu estou olhando aqui, ó, o primeiro é 1, o segundo é 2. Então, substituir. Lembra que tem que fazer primeiras de vezes. 4 vezes 1 dá 4, 2 vezes 2 dá 4 também. E aí, 4 mais 4 dá 8. Vamos lá, o próximo. Ó. Deixa eu ver se é que a amarela aparece aqui. Acho que aparece, né? Vamos fazer esse daqui, ó. Esse fundo escuro, o amarelo ficou até melhor. Ó, 4 vezes o primeiro agora é 2, ó. Tem que olhar lá, de acordo com o que tem no número. O primeiro é 2. Mais 2 vezes o segundo é que é 1. 4 vezes 2 é 8. E 2 vezes 1 é 2. 8 mais 2, tenho 10. Beleza? Vamos ver aqui o último. Sei lá o que sobrou. Deixa eu ver se aqui aparece. Mais ou menos. Ó, 4 vezes o primeiro é 2, mais 2 vezes o segundo, que também é 2. Aqui 4 vezes 2 dá 8. 2 vezes 2 dá 4. E 8 mais 4 dá 12. Belezinha? Então, ó, a gente chega aí na nossa matriz final, só reorganizar. Cuidado para não colocar fora de ordem, viu? Então, ó, por isso que eu já coloco a setinha localizando. Ó, o 6, ele veio de onde, ó? Ele veio do primeiro elemento aqui, ó. Segue a setinha verde. Então, o 6 tem que ser o primeiro aqui do canto esquerdo. O 8 no lado direito. Embaixo fica o 10. E o último é o 12. Essa é uma matriz 2 por 2.
e aí tá resolvido o seu problema. Beleza? Vamos para a próxima. Ó, como a gente vai falar de determinante, primeiro precisa lembrar aí, ó, o que é o determinante. O determinante é quando a gente consegue associar um número a essa matriz. Então, essa matriz aí, por exemplo, essa daí ela tem 9 números, né? Desses 9 números, se eu falasse para você, ó, escolhe um para representar essa matriz. Você poderia dizer que é o 3, porque ele aparece 2 vezes. Mas, enfim, não é essa a lógica que a gente segue. A gente tem um cálculo que a gente faz em cima dessa matriz, e aí, dado esse cálculo, que a gente chama de determinante, ele elege um número que vai ser o número representante dessa matriz, e que a gente consegue aplicar aí em várias outras coisas. Beleza? Os pernilongos estão me atacando enquanto eu faço a aula, hein? Sacanagem. Ó, nesse daqui ele não pede para você fazer conta nenhuma. Ele pede só para você indicar qual é a diagonal principal. Isso vai ser importante quando a gente for fazer determinante dessas matrizes grandes. Então, ó, diagonal principal é o que sai do primeiro elemento. Então, esse elemento 1 é o primeiro. E a diagonal, aí você já sabe o que é. Igual quando joga o jogo da velha. A diagonal é isso aqui. Então, a gente chama de diagonal principal. É essa daí. Então, os elementos da diagonal principal é 1, 7 e 9. Beleza? Era só para indicar, porque ó, vocês vão precisar diferenciar. Parece um exercício bobo. Fala, mas um exercício só para olhar lá e falar quais são os números que estão na diagonal principal. Porque a gente vai precisar diferenciar elas aí. E elas têm um papel diferente na hora de fazer o determinante. Tá bom? Que é o próximo cálculo, a gente vai chegar lá. Então, ó, o próximo exercício, a mesma coisa, só que ele pede a diagonal secundária. A diagonal secundária é a que a gente fala que está de trás para frente. Então, ele pega aqui o 3, que é o último aí de cima, e volta para trás. Ó. Então, essa é a diagonal secundária. Então, os elementos da diagonal secundária, 3, 7 e 5. Bom? Então, só lembrar, a principal sai do primeiro elemento, aqui, principal, e a secundária é a que vem ao contrário aí. Bora pro próximo. Agora a gente vai começar a falar dos determinantes propriamente dito. Ó, determinante de uma matriz é quando você vai associar um número a essa matriz, certo? O que a gente vai fazer com uma matriz quando ela só tem um número? Primeiro eu preciso saber, é possível calcular o determinante dessa matriz? Ela é uma matriz 1 por 1. Não, ela só tem uma linha e uma coluna. Então ela é uma matriz 1 por 1. E lembra que só dá para calcular quando ela é quadrada, ou seja, quando são iguais aí, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Se não for assim, nem dá para calcular. Então, nesse caso, 1 por 1 dá, tá bom? Determinante dessa matriz. Quando você tem só um número, que conta que eu posso fazer para escolher um número para representar essa matriz? Não dá, né? Para representar uma matriz que só tem um número, tem que ser esse número mesmo, menos 7. Cuidado, viu? Que às vezes a gente confunde, eu vejo muita gente confundindo com um módulo. Lá atrás, vocês lembram que vocês aprenderam o que é o módulo. O módulo é o valor positivo aí desse número. O valor positivo desse número, né, é 7. Aí o sinal some. Então, isso aqui é para quando a gente está calculando módulo. Embora aí o símbolo seja parecido, esse colchete aqui é só a barra, né, o módulo. Aqui é um colchetezinho fechadinho, seja parecido, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nas matrizes, quando a gente calcula determinante, você vai, se a determinante é de uma matriz 1 por 1, que só tem um número, é o próprio número. Beleza? Então não tem que fazer conta nenhuma, não tem que inventar, se é 1 por 1, é só copiar. Agora a gente vai começar a ver aí, ó, o que acontece no determinante quando a matriz já não é 1 por 1, essa daqui ela já é 2 por 2. Então ela tem duas linhas, duas colunas. Beleza? Ainda assim, se é 2 por 2, tá igual aí, dá para resolver. Por que eu falei, ó, que é importante saber o que é diagonal principal e diagonal secundária? A gente tem aí a forma de calcular. Ó. O nosso determinante aí nesse caso é a diagonal principal menos a diagonal secundária. Isso é o determinante. Beleza? Esse é o determinante. Como é que a gente vai fazer isso então? Mas, ó, lembrando, a principal é essa e a secundária é a que sai aqui. A secundária é essa. Então, determinante
determinante da matriz D é igual. A diagonal principal, 9 e 8. 9 vezes 8 menos a diagonal secundária, 5 e 4. 5 vezes 4. Lembrando, ó, primeiro sempre as multiplicações, antes de fazer subtração. 9 vezes 8 é 72, 5 vezes 4 é 20, 72 menos 20 dá 52. Então, 52 é o determinante dessa matriz. Beleza? Então, por isso que eu falei, é importante, porque se você muda a ordem, se você, não sei qual que é a principal, qual que é a secundária, e põe a secundária primeiro, põe isso aqui na frente e isso depois, dá diferença. Às vezes dá diferença só no sinal, daria menos 52, mas algumas vezes pode dar diferença numérica mesmo, além do sinal, tá bom? Então, tem que se lembrar da ordem aí, por isso que eu coloquei até um exercício para vocês gravarem bem aí qual é a diagonal principal, qual é a diagonal secundária. Fechou? Agora aí o que tem um pouquinho mais de emoção, né? Ó. Essa daqui é uma matriz 3×3. Então vou até colocar pequenininha aqui, ó, para não atrapalhar a parte do cálculo. Ó. 3×3. Ela é quadrada, então dá para fazer. Então, ó, o determinante de uma matriz 3×3, ela já exige um pouquinho mais de... não dá para ser só a principal, só a diagonal principal. Pela secundária, vou até colocar a secundária de outra cor. Ó, pela secundária, por que que não dá? Porque sobra números, ó, tá vendo? O 2, o 0, 4, 1 não estão sendo usados. Então, na verdade, o que que a gente faz aí nesses casos? A gente usa uma regra chamada regra de Sarros. Essa regrinha, ela pede para a gente repetir as duas primeiras colunas aqui do lado. Ó. Então, eu vou repetir. 7 e 2, 0 e 8, 5 e 4. Beleza, mas para que isso aí? Porque aí a gente consegue traçar, ao invés de uma diagonal, a gente vai traçar 3 diagonais. Ó, 3 diagonais principais. 3 diagonais principais. E vamos traçar também 3 diagonais secundárias. 3 diagonais principais, 3 diagonais secundárias. Beleza? O princípio aí do determinante, ele continua igual. Ele continua igual. O determinante é o quê? Determinante é igual às principais, agora que é mais de uma, menos as secundárias. Isso não mudou. Beleza? Então vamos lá. Ó. O determinante da matriz agora I é igual. Então agora eu vou ter que escrever aí as multiplicações. Ó. Vou fazer com as cores que eu coloquei ali para ficar bem claro para vocês. Primeiro as principais. Ó. Qual que é a primeira principal aí que eu tenho? 7 vezes 8 vezes 9. Mais a segunda. A segunda principal, olha lá os vermelhinhos que a gente traçou. 2 vezes 1 vezes 5. E a terceira, eu tenho 3 vezes 0 vezes 4. Beleza? Agora vamos fazer as secundárias. Ó. As secundárias, a gente vai traçando aí, colocando agora com um detalhe. Ó. Lembra que menos as secundárias? Então, as secundárias a gente muda tudo o sinal. Ó. Tudo negativo. Então, com menos na frente, né? Vou fazer a secundária. 3, 8 e 5. Então, 3 vezes 8 vezes 5. Menos a próxima secundária. 7 vezes 1 vezes 4. Menos a última secundária. 2 vezes 0 vezes 9. Beleza? Então, eu montei aí bem mastigadinho, como é a primeira vez, para a gente poder pegar o jeito. Ó, vou agora resolver isso aí, ó. Quanto que dá aí o 7 vezes 8 vezes 9? Dá 504. Mais 2 vezes 1 vezes 5. 10. Mais 3 vezes 0 vezes 4. Qualquer coisa vezes 0, 0. Beleza? Agora vamos fazer os detalhezinhos ali das secundárias. Ó, com sinal de menos. 3 vezes 8 vezes 5. Dá 120.
menos 7 vezes 1 vezes 4, dá 28, menos 2 vezes 0 vezes 9, qualquer coisa vezes 0, 0. Beleza? E aí a gente chega aí no nosso determinante. Junta tudo, 504 mais 10, mais 0, menos 120, menos 28, que vai dar aí 366. Esse é o nosso determinante. Beleza? Olha, pode parecer meio confuso aí, talvez de primeira, mas se vocês seguirem aí o passo a passo mesmo, fazer bem basicão, ó, lembra? Repete as duas primeiras colunas aqui, traça 3 diagonais. Olha, é importante fazer como eu fiz aqui, viu? Mudando de cor. Então, quando você for fazer no caderno, faz o risquinho aí com um lápis colorido, assim, ó, nas diagonais, quais são as principais, quais são as secundárias. Lembra aí na hora de fazer aqui de não misturar, tem que fazer todas as principais, tudo com sinal de positivo aqui no meio. Ah, quando eu vou fazer as secundárias, tudo com sinal negativo aqui no meio, beleza? E aí, nessa daqui, então, diretão. Tem algumas que tem um número negativo ali que você ainda tem que fazer a regrinha de sinal. Aí pode complicar um pouquinho. A gente acha que tem mais uma que tem regrinha de sinal aí mais pra frente. Aí eu vou fazer e a gente já tira essas dúvidas. Mas o formatão é esse, beleza? Na dúvida, volta o vídeo, assiste de novo, dá uma olhadinha, o passo a passo para você ver como é que monta. Vai olhando como eu montei aqui no vídeo e vai montando o seu no caderno, tá bom? A gente vai fazer mais desse daí mais pra frente. Ó, de novo, determinante, mas esse daqui é tranquilo, né? Determinante, a gente já sabe. Como é que eu calculo o determinante? Determinante é principal menos secundária. Essa 2 por 2 é de boa, né? Pronto. Então, vou escrever aqui, ó. Determinante da matriz F é igual a 9 vezes 10 menos, por que menos? Porque é daqui, ó, tô pegando daqui, da fórmula, minha fórmula é menos a secundária é menos 5 vezes 2. Por que menos 5? Ó, tem o sinal, tem que vir junto. Menos 5 ali. Lembra, primeiro eu faço as continhas de vezes. 9 vezes 10, 90. E 5, menos 5 vezes 2, menos 5 vezes 2, dá menos 10. Beleza? Então, ó, por quê? Porque o 2 é positivo, 5 é negativo, menos com mais dá menos. Mas aí tem um menos aqui na frente. Como é que eu faço esse 90 menos menos 10? Você faz a regrinha de sinal aqui também, ó. Menos com menos vai dar mais. Então, na verdade, é 90 mais 10. 100. Beleza? Fácil assim. Aí a gente tem um sisteminha, né? Para propriamente dito. Na outra aula eu fiz como a gente pode resolver esses sistemas usando as matrizes, mas esse daqui ele é bem simplesinho, eu coloquei mais para vocês distraírem um pouco aí, ó. Se a soma dos 3 porquinhos dá 30, então cada um dá 10. Correto? Cada um dá 10, somou 30. Lembrando, se o porquinho é 30, os símbolos iguais tem que ser igual em todos os lugares. Então, vai ser 10 todos os porquinhos. Beleza? Agora você vai olhar aí o próximo, ó, o macaquinho. Se aqui é 10 e está somando 20, faltam 10. Eu tenho 2 macaquinhos, cada um tem que valer 5. Beleza? Tanto aqui, como aqui, como aqui. Então, você tem aí, até aí, meio caminho andado. E aí vai pro próximo, ó. No próximo aí, a tartaruga. Você tem aí, ó, que 5 menos a tartaruga dá 4. Bom, tá na cara aí que eu só tirei 1. Então, a tartaruga vale 1. Beleza? Aqui embaixo é tudo mais, não tem pegadinha, às vezes aparece de vezes, né, misturado, mas aqui é tudo mais, então é só somar 10 mais 5, 15, com mais 1, 16. Beleza? Então os três juntos aí pesam 16. Era bem molezinho isso daí mesmo. Fechou? Ó, os pernilongos estão me atacando enquanto eu faço exercício. Bom, por hoje é isso. Essa aula era bem mais facinho mesmo, bem mais tranquila. É para treinar. Deixo aí para que vocês se inscrevam aí no canal. Estou sempre postando vídeo para vocês. Pode deixar as dúvidas no próprio vídeo aí no YouTube, ou pode deixar as dúvidas também lá no Classroom,
que eu vou responder vocês, tá bom? E aí a gente vai tirando as dúvidas. Repassa esse vídeo aí para os outros colegas que ainda não assistiram, que não estão acompanhando as aulas também, para que eles possam ir pegando a manha das coisas, tá bom? A questão mais complicadinha é o determinante de ordem 3. Volta lá no vídeo, assiste de novo quantas vezes for preciso até pegar o jeito, tá bom? Semana que vem eu posto mais uma aula para vocês. Tchau, tchau.